paz do Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Bom, agora eu vou testemunhar, gente, eu vou falar sobre o perrengue que eu passei esses dias com o Davi, né? E eu queria compartilhar com vocês, amém? Então, tudo começou no domingo agora, né? Domingo, ai gente, não lembro o dia que era, dia 27, dia 28, por aí de fevereiro. Então, ele acordou com febre. Só que isso, assim, não me alarmou, porque eu pensei que era gripe, porque esses dias ele tinha pegado chuvinha, a gente foi pra praia, então ele pegou chuva, né, ambiente diferente. Eu pensei, eu acho que ele deve estar com febre por conta da gripe. Vou esperar segunda-feira, se ele não passar, né, eu vou ir no médico. E foi isso que eu fiz, gente. Segunda-feira ele não passou, esperei o Reginaldo chegar e a gente foi. Só que nisso, né, eu tava dando remédio pra ele, só que eu não tinha noção que o paracetamol, aí já fica um alerta, gente. Paracetamol, ele não serve pra febre alta. E ele tava com a febre alta. Então, só que isso eu não sabia, né? Eu tava dando paracetamol pra ele. E aí na última administração, eu não administrei porque eu pensei, ele vai ser atendido, né? Vou no médico, né? E ele vai ser atendido lá, eles vão medicar. Então aí eu não mediquei ele quando eu fui pro médico. Só que aí a gente foi no hospital, modelo, e lá, gente, eles estão atendendo somente quem tem Covid. Não estão atendendo mais criança lá. Só que eu não sabia, né? Meu marido e eu não sabia, a gente foi lá, então foi mais uma perda de tempo. Foi algo assim, né, que tomou o nosso tempo. E aí a gente correu pro Samaritano. Chegando lá, a gente tava lotado. Só que eu fico meio assim, eu não vou falar nada, né? Porque tem muita gente ali, eu não sei se outras crianças estão com febre também. Então aí eu fiquei lá na minha, né? Só que eu achei um erro também do atendente, porque lá no hospital modelo eles perguntam o que você tem. E também a criança, né? Sempre perguntam o que você tem ou o que a criança tem. E lá eles não perguntaram, era somente uma pessoa para atender, eu achei um absurdo, sabe? Mas o PA, né, infantil lá, quando você tá dentro do Samaritano, é muito bom. Os médicos sempre estão lá, sempre tem enfermeira lá cuidando. Então, nessa parte é bom. O que eu não gostei, né, foi nessa parte de espera, né, essa falta de preparo, porque não tem triagem. Eu pensei, né, era para passar essas crianças numa triagem primeiro, para ver se a criança tá bem. Outra falha também do Hospital Samaritano, viu, gente? Compartilha aí e vamos reclamar. Você que tem filho, né? Você sabe o que eu tô falando, desespero que é quando a gente vê o nosso filho em apuros. Então, eu achei, assim, super errado que só tinha um atendente, muita criança lá, muita gente. Não pergunta o que você tem, não pergunta o que a criança tem, aliás. Não pergunta se a criança tá bem, o que a criança tem. Não tem triagem, tipo, a triagem é um pré-atendimento para ver a temperatura, para ver os sinais vitais, perguntar o que está acontecendo. Não tem nada disso. Você fica lá mofando esperando. E foi isso que aconteceu com meu filho. Essa demora de atendimento, a febre dele aumentou e ele convulsionou lá. Gente, me deu um desespero. E o meu marido, a gente saiu correndo com o nosso filho e gritando, emergência, socorro. Aí falaram, vai, entra lá, tal. E a gente saiu correndo, desesperado. E nesse atendimento, glória a Deus, que foi super rápido, né? A médica foi imediatamente, foram lá os enfermeiros e conseguiram, né, trazer o meu filho de volta, porque ele convulsionou e aí teve que dar 3 drogas pro menino voltar. Eu só sei que o meu filho quase morreu de novo. Gente, o meu filho tem umas 10 vidas, né? Mas não é isso não, é Deus purinho mesmo na vida dele cuidando, né? Gente, aí eles fizeram, né, abaixar a febre dele e nisso a gente ficou a noite toda no hospital. A noite toda. E aí deram alta pra ele terça-feira. Só que o menino não melhorou. Eu pensei que não ia ter mais febre, porque a nossa preocupação era a febre. Que já desde domingo, segunda, terça-feira de novo febre. A gente veio de manhãzinha, 6h30, a gente saiu de lá. Viemos, dormimos bem, ele dormiu bem. Só que deu 1h da tarde, ele começou a ter febre de novo.
Ah, eu corri pro hospital. E dessa vez não fiquei esperando lá, não. Eu já fiz uma de louca lá. Meu filho tá mal, não sei o que tem. Eu já sabia onde que era o caminho, né? E já corri pra lá. As médicas lá, todo mundo pensando que o menino já tava morrendo. Eu, não. É que ontem ele convulsionou, quase morreu. Mas hoje ele tá aqui com febre alta e ele não pode ficar desse jeito, não, porque ele convulsionou ontem. Então, aí eles atenderam lá rapidinho, ficou lá de novo de observação, porque eles precisavam saber, né, o que estava ocasionando aquela febre, né? E foi um vírus, gente. Eu achava que era o que ele tinha já de um probleminha que ele tinha, né? Que não tem mais, porque Deus curou ele. Oh, glória a Deus. Que o Davi, ele tinha muito problema com gases, coisinha que ele come já ficava mal, entendeu? Então eu tinha que vigiar muito, assim, no que eu dava pra ele, e ainda assim ele passava mal. Era uma tristeza aqui em casa, gente. Só que assim, eu dava um remedinho e ele ficava bem, né? E eu pensei na minha cabeça que essa febre, tudo que estava acontecendo com ele, era uma piorando o quadro dele, entendeu? Só que o médico falou que não, né? Depois, né, ele ficou internado, gente. Aí nesse dia de terça-feira, ele ficou a tarde e a noite toda, quer dizer, noite toda não, até 3 horas da manhã, porque a médica decidiu internar ele porque precisava saber o que estava acontecendo. Aí nisso ele já tinha feito vários exames, ele fez 3 exames de sangue lá, gente. 3 exames de sangue, fez de urina. E depois pediram ultrassom, ele fez 2 ultrassom. E aí detectou que era um vírus que causou essa febre e aquele negócio no estômago dele lá. Que deu um negócio no estômago dele lá também. Eu só sei que fiquei um desespero que só, né? Porque fiquei. Aí ele se internou quarta-feira, né? Madrugada de quarta, ficou quinta. E sexta-feira à tarde, umas 11 horas, na verdade, né? Ele deu alta pra ele. A gente ficou pra almoçar e a gente saiu depois do almoço. Mas eu fiquei muito angustiada, gente, porque a febre dele, gente, foi até umas quinta-feira até ainda tava com febre, né? E eu orando, pedindo pra igreja orar. Glória a Deus que o povo se mobilizou em oração, né? A pastora sempre assim preocupada, orando, né? E os conselhos dela também, que me acalmou bastante, porque mãe de primeira viagem é um desespero, meu Deus do céu, a gente não sabe o que faz. Senhor Jesus, eu pensei que eu ia perder meu filho, gente, mas glória a Deus que Deus, né, deu outro livramento para ele. E a gente ficou nessa correria aí, e graças a Deus, depois ele não teve mais febre, né? Depois ele ficou. Quinta-feira ele deu um pouquinho de febre, um pouquinho. Sexta-feira ele ficou super bem, não teve mais febre, e depois, a partir daí, não deu mais febre, né? E eu dei testemunho sobre isso na igreja. Mas eu falei para a igreja, né, que ele não estava totalmente curado por conta do outro probleminha que ele já tinha, né, que não tinha nada a ver com a febre. E depois Deus usou uma irmã lá na igreja, depois que eu saí do altar lá, fui para lá, ela pegou e falou: não, o seu filho tá curado. Deus tá curando ele, Deus já curou ele. Você pode ir no médico lá por ir, mas não vai dar nada no exame. Porque ele tá encaminhado para ir no gastro, né? Ainda não fui, né? E aí Deus usou o presbítero, um outro, né? Outro irmão, né? Presbítero, no final do culto veio e falou: ó, Deus mandou eu te dizer que ele tá curado. Tô colocando um ponto final hoje nessa enfermidade dele. Oh, glória a Deus, gente. Por isso que eu tô vindo aqui dar testemunho completo, porque eu falei: Deus, se o Senhor curar o meu filho, mas curar por completo, fazer a obra completa, eu vou testemunhar lá na igreja. Mas aí, o que eu fiz? Eu testemunhei até onde Deus fez, né? Onde eu vi que Deus fez. Mas aí Deus veio e já fez a obra completa, gente. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, glória a Deus, aleluia. Então eu vim aqui, né, para testemunhar, para falar para você, né, que Deus, né, é um Deus de milagre, um Deus que ouve as nossas orações. E como eu senti a presença de Deus lá, gente. Eu tava assim muito preocupada com meu filho, mas eu tava sentindo uma paz assim, sabe? E é muita presença de Deus, muito. Eu só sei que eu orei muito lá, pedi oração, até pra enfermeira lá, eu pedi oração. Eu tava assim sempre em oração lá no hospital, cuidando dele e orando. E eu lembro que a última noite lá,
no hospital, eu senti uma paz assim, né? Mais ainda, uma paz mesmo. E Deus falou que ele não ia ter mais febre, né? E que ele ia sair de lá. Aí eu, nossa, glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu fiquei mais, né? E foi o que aconteceu. Quando o médico veio, ele deu alta pro menino. E aí a minha outra preocupação era essa, né? A minha preocupação era a primeira, né? Do quadro dele que ele já tinha aqui em casa, né? Que era o cuidado dele, da barriguinha dele, dos que ele tinha, né? Das dores que ele tinha já, né? Que não tinha nada a ver, que não tem nada a ver com o que aconteceu com a febre. Mas ele às vezes tinha ataque aqui de dor, de cólica, umas dores assim, coitado, que ele chorava. Então, mas Deus curou ele. Então era essa a minha preocupação, né? Aí, né, não tinha acabado totalmente a minha preocupação, né? Quando eu vim para casa. Ainda tinha essa ainda. Só que aí Deus foi lá e curou. Então é isso, eu vim aqui testemunhar a cura do meu filho e o livramento de morte. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E é isso que eu queria deixar para vocês. Amém? Um testemunho para dizer o quanto Deus é maravilhoso, um Deus que cura, um Deus de milagres, um Deus que ouve sim as nossas orações. Pode confiar. Glória a Deus que Deus cuida. Amém? Fiquem com Deus.